Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início agora ao culto da Igreja Cristã Maranata, através aqui do nosso canal no YouTube. E eu já quero dar as boas-vindas a você que está pela primeira vez no nosso canal, pela primeira vez participando de uma programação da Igreja Cristã Maranata, de um dos nossos cultos. É uma alegria recebê-lo. Você que recebeu um link para participar, um convite para participar, ou talvez buscando algum conteúdo na internet, encontrou o nosso canal, seja bem-vindo. Certamente Deus tem uma bênção para a sua vida, para o seu coração, e eu quero saudar a você de maneira especial com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início a esse culto, e nós vamos fazê-lo com uma oração de invocação. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. Aos nossos irmãos, membros da igreja, eu convido que se coloquem de joelhos nesse instante para esse momento de oração. Para você que recebeu o link, que nos encontrou, que está pela primeira vez no nosso canal, se você desejar, nos acompanhe nesse gesto ou permaneça como melhor lhe convier. Nós vamos orar agora. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Clamamos, Senhor, que através da operação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, alcancemos o perdão pelos nossos pecados, Senhor, e profunda comunhão contigo. Fala ao nosso coração, visita cada um daqueles que está participando desse culto nessa noite. Glorifica o Teu nome, Senhor, e nos faz alcançar a Tua bênção. Nós assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, todos podem se sentar e nós vamos agora louvar ao Senhor, vamos cantar um hino de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus. Cante, adore ao Senhor. A letra do louvor estará na tela e você poderá acompanhar esse louvor nesta hora. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção poder louvar ao Senhor, poder exaltar o seu nome, na certeza de que Ele está ouvindo a nossa adoração, o nosso louvor.
E isso nós podemos ver pela experiência de comunhão que todos estamos sentindo. Nós vamos continuar louvando o nome do Senhor. Vamos cantar mais um hino de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. A letra estará na tela mais uma vez. Participe, cante, louve ao Senhor. E na sequência desse louvor, você então ouvirá a mensagem do Senhor para nós nesta noite. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, Irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos nesse culto para glorificar ao Senhor, esse culto do domingo à noite, não é? E nós chamamos a atenção dos nossos irmãos porque, na verdade, hoje, muitos templos, locais de culto estão fechados. A Igreja Cristã Maranata, atendendo as necessidades que estamos vivendo, o momento, ela determinou que os templos estivessem fechados e até que esta pandemia diminuísse na sua intensidade. Haja vista que muitas pessoas estão sendo atingidas de forma muito drástica, podemos até dizer, uma incidência muito rápida do vírus e nos parece um pouco mais perigosos, não é? Um pouco mais ativos no sentido de produzir tanta morbidez. E nós estamos vendo os resultados estatísticos em todo o Brasil, e não só no Brasil, mas em todo o mundo. Estamos vendo isso na França, nos países da Europa. Então, há um desespero até com relação aos acontecimentos e aos resultados de tudo isso que nós estamos vendo para o mundo, para as pessoas, para a economia, para a política, para todos aqueles que estão vivendo esse momento.
o tempo não é mais nosso. O tempo passou a ser contado de uma forma diferente. Anteriormente a gente conversava e os planos eram feitos, o ano que vem, daqui a 6 meses, na próxima quinzena. Então, mas o que está à frente, na verdade, o que nós estamos esperando é que alguma coisa, uma solução venha para diminuir, para anular esse processo tão agressivo desse vírus que está dominando o mundo. Estamos sempre esperando alguma coisa e alguns até vivendo a expectativa de uma vacina, de um tratamento, seja o que for. Mas o que vamos tratar agora é a respeito de um assunto que deve interessar a todas as pessoas. Nós não sabemos o amanhã como será. Nós sabemos que estamos expostos a qualquer situação que todos estão vivendo. As pessoas dizem assim: eu acho que isto aí é uma praga, não é? É um juízo de Deus sobre o mundo. Nós não temos isso como um juízo de Deus sobre o mundo. Nós temos isso como um sinal para a igreja. E nós sabemos que a igreja, ela vive na expectativa desse tempo. A palavra fala em guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, peste e fome em vários lugares, o amor de muitos se esfriando, a destruição da família, a agressão à criança, tudo isso nós estamos vendo. Mas, na verdade, Jesus diz que se chama isso princípio das dores. Está lá no Evangelho de Mateus, quando o Senhor Jesus fala no seu célebre sermão profético com relação aos últimos dias da igreja, não é? Os últimos dias do mundo. O mundo vai continuar, a igreja vai ser retirada no final desse período chamado de pré-tribulação. O Senhor Jesus usa a pré-tribulação para dizer que a igreja vai viver esse período. Porque, na verdade, os fatos estão se acumulando, se sucedendo, para chegar naquilo que se chama a grande tribulação. O período que estamos vivendo é pré-tribulação. A igreja passará por esse período. No entanto, ela não vai passar pela tribulação antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ela não vai passar por isso. Aí, depois da retirada da igreja, aí haverá, o que diz a palavra do Senhor, uma tribulação qual nunca houve sobre a face da terra. E acho até que tudo isso que estamos vendo é um preparo, até para que o mundo não seja pego de surpresa. A saída da igreja, as lutas que vão se travar depois de tudo isso. Então, o mundo tem que estar preparado. E parece que esse fato, essa situação, essa ocorrência que estamos tendo com relação a essa contaminação, a essa doença, que podemos dizer, provocada por esse vírus, nós sabemos que, na verdade, tudo isso é um preparo. E o mundo, de certa forma, está sendo preparado para, de forma globalizada, se defender. E isso nós estamos observando. É verdade que cada país usa os recursos que pode para levar o seu povo e tudo isso, e o que sobra ele bota para o vizinho para não ser também contaminado. Então, são os recursos da ciência e, naturalmente, humanos, sociais, políticos, que estão em jogo. Isso é perfeitamente compreensível. Mas eu queria dizer aos nossos irmãos o texto que está no Evangelho de João, quando Jesus está tendo uma conversa com uma mulher
uma mulher samaritana. Jesus havia saído da cidade da Judéia, da região, não é cidade, da região da Judéia, onde estava naturalmente Jerusalém, que era, né, no centro ali. Ele estava subindo, que eram as suas caminhadas, tanto ia para o norte como descia. Então ele subia para a região de Samaria, onde havia as cidades que ele viveu, já que dali ele teve suas raízes, como Magdala, que era Maria Madalena, que foi a mãe dele, que era de Magdala, por isso é chamada Maria Madalena. Também os seus parentes, irmãos que ele tinha, então todos estavam naquela região ali. Haviam cidades muito importantes que estavam à beira do lago da Galileia, do mar de Galileia, também chamado, não é, Genezaré. Acontece que parece que era uma fonte única, ou mais, vamos dizer, ativa para produzir água. Era mais aquela região. E Jesus estava indo, diz a palavra do Senhor, com seus discípulos, e diz assim, no texto bíblico diz assim, era necessário que ele passasse pela cidade de Sicar. Na cidade de Sicar havia um poço. Então, o poço, a palavra também é o poço Siquém, Shichem, também, que é uma palavra, tanto faz em árabe como israelense. Então, era ali que estava um poço. Aquele poço, quem tinha furado foi o pai Jacó. Interessante que, quando Jesus está de passagem, estava vivendo um momento de cansaço e de calor humano, como não é, era natural, do sol causticante, ele sentou-se à beira daquele poço. E ali teve uma conversa onde nós vamos tirar alguns exemplos, algumas, vamos dizer, lições para a nossa vida, para entender aquilo que é profético, aquilo que interessa a você hoje, para entender o projeto de salvação. Então vamos ver aqui. Diz o texto, que está em João, capítulo 4, versos 11 e 12. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado. Veja aqui, a conversa já era um diálogo que foi travado. Primeiramente, Jesus inicia a conversa assim, você podia me dar um pouco dessa água? E ela estranhou a conversa de Jesus, porque ela sabia que Jesus vinha de um lugar e era dos judeus, que era a região dos judeus, e nunca parava ali. Os judeus nunca paravam ali, porque eles se tinham como uma raça especial. Mas Jesus parou ali. E ele disse assim, como é que você é judeu e está pedindo água a mim? Sou samaritana. Os samaritanos tinham uma mistura de gentílica. Interessante que tudo isso tem um aspecto profético muito interessante, porque ali, né, naquela região, se acumulou um grupo de pessoas que tinham vindo das prisões, né, de Babilônia e daqueles que tinham dominado Israel e o povo. Alguns tinham voltado do cativeiro e se estabeleceram lá já com os costumes de Babilônia. Por isso, eles tinham um culto, eles tinham um lugar onde eles se reuniam, que chamava-se Gerizim. Então, era um monte que tinha perto, que fazia, que rivalidava-se com a cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém era dos judeus, Gerizim era dos samaritanos. Então, os samaritanos iam ali. Então, havia uma concepção religiosa muito profunda e estreita. Nós vamos observar a conversa de Jesus com a mulher. O que estava na cabeça da mulher,
uma religiosa. Ela tinha uma religião. Ela professava aquilo que os samaritanos professavam. Ela não tinha nenhuma noção do que era pecado, ela não tinha nenhuma noção, ela sabia que a salvação viria, não é? Era o Messias que viria, mas era uma história. Ela jamais podia imaginar que ela estava ali com o próprio Messias, que era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus começa a conversa, diz assim, pedindo água. E ela diz, você está me pedindo água? Aí Jesus diz assim, se você soubesse quem está pedindo água, ele lhe daria água da vida. A mulher pensou o seguinte, bom, água da vida nunca mais vai faltar, é tudo que eu preciso. Ela vinha lá de Gerizim, era a montanha de cima lá, e descia para buscar água do poço, tinha que subir, e tinha outra coisa, naquela época, a função de buscar água era das mulheres, na sua maioria. Então, ela descia, e ela tinha um compromisso, porque ela tinha um compromisso que nós vamos ver aqui no texto, ela tinha 5 maridos. O último não era o marido dela. E foi aquilo que despertou-a para entender aquilo que era o profético. Mas antes, a conversa era a seguinte, você está me pedindo, e Jesus disse, eu daria água. Sim, mas você vai me dar água, você não tem com que tirar. O poço é fundo. Quem furou o poço foi o pai Jacó. Interessante, eu passei lá. Eu fiz uma viagem em Israel e fiquei assim, impressionado com o poço, porque ainda está lá e tem água ainda. E o cidadão que nos levou ali, que era o guia, ele fez uma demonstração interessante. Olha, vou jogar uma pedra aqui em cima para vocês ouvirem quando a água bater lá embaixo. Aí eu disse para ele assim, bom, eu sei que o poço é fundo. Como que você sabe? Não, está na Bíblia. Interessante que ele era judeu, né? Diz, olha, a Bíblia diz que o poço era fundo. Ah, que coisa interessante. E nem ele sabia. Mas aí, observamos, na verdade, que o poço era muito fundo. Você não sabe que foi o pai quem... Então, a religião dela, os argumentos dela eram perfeitos. A água ela tinha o cântaro para puxar, ela tinha a condição de tirar a água, e o poço era do pai Jacó. Então não tinha impedimento nenhum. Aí Jesus agora começa a falar da água da vida. A confusão que se faz naquilo que é religioso, da religião, aquilo que a gente pensa, da razão, coisas até interessantes, são histórias muito boas. A confusão disso, de água da vida com H2O, com água que você pega num poço, vai uma diferença muito grande. E Jesus está dizendo, eu tenho água da vida para te dar. E era tudo que ela queria. Não vou mais descer no poço, é tudo que queria. Mas a conversa continuou. O que foi muito interessante foi a concepção dela, religiosa, que ela tinha. De que o culto era lá em Gerizim, de que o pecado dela, ninguém tinha nada com isso, quer dizer, ela foi buscar água, ninguém podia intervir, porque o poço foi do pai Jacó, quer dizer, então era uma herança. Meus irmãos, aí ela não sabia uma coisa. Primeiro, que quem estava ali conhecia o poço, porque ele, o pai que cavou o poço onde Jesus, desceu ao Hades. Ele foi no lugar mais profundo do poço. E a água da vida, que é o Espírito Santo, jorrou de baixo para cima, para dar ao homem a água da vida, para dar ao homem a ressurreição. A sua morte, ele desceu ao Hades, foi a sua morte ali. Mas a sua ressurreição surgiu a água da vida. Ela não sabia disso. Ela entendia muito do histórico, ela só não entendia o profético. Ela entendia da razão, mas ela não entendia da revelação. Então o Senhor Jesus
começou a mostrar a ela a conversa para que lado estava indo. Lá pelas tantas, ela não estava ainda convencida do que Jesus estava falando. Tudo que Jesus estava falando estava noutra dimensão. Estava noutro... Jamais, porque a religião, ela não pensa o que pensa a revelação. Aquilo que dá revelação não cabe na religião, porque a religião é pela razão. Então as pessoas fazem as coisas pensando na razão. Eu gosto disso por isso, eu amo isso por isso, e a palavra do Senhor diz que nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Então, na conversa com a mulher samaritana, nós vamos ver isso. Mas o que é interessante é que ela tinha o cântaro para levar água. Mas na conversa com o Senhor Jesus, agora ela vai descobrir uma coisa, que a salvação é profética, que não era o que ela sabia de história do Pai, mas era aquele que ele disse assim: eu sou o que fala contigo, eu sou o Messias, eu sou aquele que fala contigo, eu posso te dar água da vida. E a mulher ficou maravilhada, mas a conversa continuou e Jesus disse assim: vai buscar o teu marido. Ela diz assim: não tenho marido. Jesus: você disse bem. Aí veio a revelação. Salvação sem revelação é uma conversa. É uma conversa que você pode trazer para as pessoas e explicar muito bem. Olha, Jesus é bom, Deus tem um céu, tem uma eternidade, mas olha, é preciso ter a compreensão do Espírito Santo. Então, Jesus agora se revela como Salvador, e como Salvador, ele usa a revelação. Quer dizer, você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Aí, quando ela viu assim, bom, agora falou daquilo que eu não sabia que ele sabia. Então, a revelação, aquele que revela o pecado, aquilo que está oculto na vida do homem, e que às vezes o homem não sente. Ela não percebia, ela vivia daquilo, ela vivia de buscar água para os maridos, para os amantes. Agora, ela parou e disse assim: você é profeta. Agora ela começa a descobrir que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias. Não existe pregação do Evangelho, mensagem do Evangelho para o mundo de hoje, para época nenhuma, se não houver uma operação do Espírito Santo. Não existe. Não existe argumento, não existe fantasias, não existem gestos, não existem pessoas extraordinárias, não existe isso. O que existe é uma operação do Espírito Santo. Então, o que nós estamos falando hoje aqui é de uma água que não é água, não é H2O, é a água da vida. Existe uma palavra no hebraico para falar a respeito das substâncias de Deus. Então, água, por exemplo, então, é aiônios. Aiônios é uma palavra. Então, água, sal da terra, não é? Então, tudo que ele fala, pão, é o pão da vida, não é o pão da padaria. As derivações são naturais. A mulher que estava ali, ela vivia disso. Ela vivia de derivações, de uma religião que ensinou uma porção de coisas, ensinou a respeito do pai, era a defesa dela. O pai Jacó foi quem furou o poço, mas quem estava ali era maior do que o pai Jacó. Não era maior do que o Pai Celestial que furou o poço e colocou ele lá no abismo, desceu ao Hades. E dali, na sua morte, veio a água, que é a ressurreição, a vida, que é o Espírito Santo. É isso que as pessoas não entendem. É a palavra revelada, que é mais importante. É o momento que nós estamos vivendo. O homem está vivendo suas grandes lutas, as grandes lutas. E posso dizer uma coisa, o homem está se valendo dos maiores recursos da ciência, das descobertas, de tantas coisas. Também tem crescido muito naquilo que nós conhecemos no domínio de viver no pecado. O homem perdeu as suas medidas. No entanto, para isso existe a bênção do Senhor Jesus. Você teve 5, o que você tem não é seu, que é o 6º marido, mas eu
sou agora o que falo contigo, é o sétimo, é o homem, é o Deus da perfeição. A partir daquele momento, a mulher, você é profeta, agora eu entendi. E o que aconteceu? Ela pegou o vaso, subiu com o vaso, não, ela esqueceu o vaso que ela usava para levar água, para acumular, para servir vamos dizer, de receita do seu pecado, dos seus pecados, ela largou ali à beira do poço. Quem era o poço agora? Quem ficou? Jesus. Jesus ficou com o pecado, ficou ao lado ali daquela mulher, porque ele aceita o pecado, ele aceita o arrependimento, ele aceita o homem que o reconhece como seu suficiente Salvador. Meus queridos, vejam só, então a revelação é fundamental no processo de salvação. Nós estamos falando hoje para a sua vida. É possível que você não tenha entendido muita coisa, mas pede ao Senhor, pede a Deus para abrir a sua mente, esclarecer aquilo que você precisa, porque muitos têm recebido essa bênção e têm abandonado. Mas a fé não é de todos. É necessário que esses que negam, é necessário que eles existam, para que a igreja fiel seja aprovada. E é por isso que nós estamos lutando. Nós não estamos preocupados com tudo, com o mundo que aí está em volta. Estamos sim, no sentido de ver a melhor coisa para os nossos filhos, para nós, para os nossos amigos, vizinhos, até pessoas que nós nem conhecemos. Choramos pelos sofrimentos de tantos, cada vez que pegamos uma reportagem onde crianças são massacradas, abandonadas, usadas. Meus irmãos, é doloroso ver o quadro, mas em compensação, nós temos a segurança de que o tempo está chegando, de que à beira do poço está o nosso Senhor Jesus. A sede está aí, a sede pelo pecado, a sede pela contaminação que aí está, a sede por tudo que não serve, mas também a sede por uma salvação. E nós queremos deixar nessa noite, aqui, para todos que nos ouvem, aproveitando esse momento que muitos estão se resguardando e devem fazer isso, devem se cuidar, previnam-se, não se entreguem, não saiam aí pelas ruas desnecessariamente, fazendo programas desnecessários para essa hora. Não é esse o momento é de comunhão com Deus. Ajoelhe-se hoje, agora, e fale com o Senhor. O Senhor tem uma bênção para a sua vida. Ele quer dar água para você e para tudo que estiver em sua volta, para seus bens, para seus filhos, para seu gado, como diz o texto ali, né? para tudo aquilo que você ama e que você quer preservar nessa hora. Meus amados, assim nós estamos mostrando uma diferença de uma mentalidade religiosa daquilo que é a revelação do Espírito Santo. Quando Jesus quer se revelar. E no projeto de salvação, a grande revelação está em mostrar, em apontar o pecado. E a mulher, quando viu tudo aquilo, ela largou o cântaro junto à fonte, deixou lá por conta do Senhor Jesus. E agora a cidade foi anunciar que ela tinha descoberto o Salvador. E não existe coisa melhor no mundo do que o homem que conhece a salvação em Jesus e pode dizer aos outros que Jesus é o Salvador. Nessa hora tão difícil, onde muitos estão passando, não há uma palavra de consolo. Às vezes, olha, ele está te vendo. Isso são palavras que agradam, mas não são bíblicas e não são do Espírito. Quem saiu já seguiu o seu destino. É o que diz a palavra do Senhor. Não tem meio caminho. É o que diz a Bíblia. Ela não tem meio caminho. Poderia até ter, não é? Seria até muito bom que tivesse. Mas a palavra de Deus não diz isso. Ela diz que o homem segue-se, ala-se para Deus. O corpo fica aqui no chão e a alma ala-se para Deus. Que Deus te abençoe. Que possa você, o senhor, a senhora, meu irmão, rever a sua posição e beber da
água da vida. Que Deus abençoe a todos. Não sei por que de Deus amor a mim se revelou, porque a mim um Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito nos convence do mal. Revela Cristo, Verbo, seu Consolador real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou alguns dias venga até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Senhor, aqui estamos como necessitados. A nossa jornada, muitas vezes, é confusa. Em alguns momentos, quando nós deixamos de ouvir a Tua voz e passamos a ouvir a voz da razão. Quando temos muitos argumentos para pecar, quando temos muitos argumentos para providenciar nossa própria vida, nossa própria existência, esquecendo de que o amanhã está pronto para nos acompanhar. Assim, nosso Deus, muitos que ouviram a Tua palavra nesta noite, sejam abençoados por Ti. Alguns tristes, abatidos, com as suas perdas familiares, alguns consolados, outros sem consolo, consola todos, Senhor, nessa hora, e abre e mostra o caminho da eternidade, o poço das águas vivas, o poço da água da vida, que é o Senhor Jesus. Que Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite, durante esta semana, e pedimos que Tu atenues a ação desse vírus nas vidas dos Teus servos, do Teu povo de um modo geral, crianças sejam preservadas. É o pedido que fazemos, que é a nossa necessidade, aguardando a resposta que vem de Tua parte, porque Tu és o Deus, o Todo-Poderoso e soberano sobre todas as coisas. Tudo podes fazer. E em Teu nome dizemos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces, eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus, permaneço convosco, amados, com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.